A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana Clara, tenho 32 anos e hoje venho compartilhar com vocês um testemunho que só o Senhor poderia ter escrito em minha vida. Se você já passou por decepções no casamento ou sente que está perdendo a esperança, peço que leia até o fim. Deus tem uma palavra para você. Desde pequena fui criada na Irmandade. Meus pais são servos fiéis, e desde cedo aprendi a amar a obra da piedade. Sempre sonhei em construir um lar segundo a vontade de Deus, com um marido que temesse ao Senhor e uma família unida na fé. Quando conheci Daniel, achei que esse sonho estava se realizando. Ele era um irmão dedicado, sempre presente nas reuniões, e todos na Irmandade falavam bem dele. Depois de um tempo ele pediu a palavra para mim, e meus pais, depois de orar, deram a bênção. Fiquei tão feliz, achava que estava no caminho certo, que Deus tinha preparado aquele casamento. O noivado foi um tempo de muita alegria e no dia do nosso casamento no altar, ele jurou amor eterno diante de Deus e dos irmãos. Os primeiros meses foram bons. Eu me esforçava para ser uma boa esposa, submissa como a palavra ensina, cuidando do lar e apoiando meu marido. Mas com o tempo, comecei a notar que ele estava diferente. Chegava tarde, dizia que era por causa do trabalho, mas algo dentro de mim não ficava em paz. Eu orava, pedia a Deus que me mostrasse a verdade, mas também tinha medo de desconfiar sem motivo. Até que um dia, enquanto arrumava a casa, seu celular tocou. Era uma mensagem de uma mulher. Não quis mexer, mas o nome me chamou a atenção. Decidi esperar ele chegar para conversar, mas quando perguntei, ele disse que era só uma amiga de trabalho. Eu quis acreditar, mas a inquietação não saía do meu coração. Naquela noite não consegui dormir. Orei muito, pedindo que Deus me desse sabedoria. E foi então que lembrei de um sonho que tive semanas antes. Sonhei com um homem vestido de branco, que me olhou com tristeza e disse: "Filha, abre os olhos." Na época não entendi, mas naquele momento senti que era uma advertência. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, senti que precisava olhar seu celular. Foi difícil, porque não gosto de invadir a privacidade de ninguém, mas a voz dentro de mim dizia que era necessário. E foi quando vi mensagens, fotos, encontros em lugares que eu nunca soube. Meu coração se partiu. Ele tinha traído não só a mim, mas a Deus, a Irmandade, a tudo que jurou no altar. Fiquei sem chão. Chorei muito, me senti enganada, humilhada. Mas em meio à dor, uma paz estranha encheu meu coração. Era como se Deus estivesse dizendo: "Eu te mostrei a verdade para te libertar." Não era vingança, não era ódio. Era uma porta se abrindo para eu sair daquilo. Contei tudo para meus pais, que me abraçaram e oraram comigo. Eles me apoiaram em tudo e juntos, buscamos a orientação dos irmãos mais velhos. Não foi fácil, mas tomamos a decisão de encerrar aquele casamento. Não por raiva, mas porque não podia continuar num relacionamento que não tinha mais a bênção de Deus. Hoje, olho para trás e vejo como o Senhor foi fiel. Ele não me deixou andar no engano. Mesmo na dor, Ele esteve ao meu lado, me sustentando. Aprendi que às vezes, Deus permite que vejamos a verdade para nos proteger de um mal maior. Não foi fácil, mas hoje tenho paz. Sei que o Senhor tem um plano melhor para mim, e enquanto isso estou me dedicando ainda mais à obra, servindo com alegria. Se você está passando por algo parecido, não tenha medo de buscar a Deus. Ele não nos abandona. Às vezes a verdade dói, mas a mentira destrói. Ore, busque conselho dos irmãos mais velhos, e confie que Deus tem o melhor para você. Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Se este testemunho tocou seu coração, comente aqui. Vamos orar uns pelos outros. E se você conhece alguém que precisa ler isso, compartilha. Que Deus abençoe a todos. Amém. E foi assim, irmãos, que o Senhor começou a restaurar a minha vida. Não foi da noite para o dia, não. Cada passo foi uma batalha, cada decisão uma entrega nas mãos daquele que tudo sabe. Mas eu posso dizer hoje, com toda a certeza do meu coração, Deus não falha. Mesmo quando a gente não entende, Ele está trabalhando. Depois que tudo aconteceu, eu me senti como se tivesse perdido não só um casamento, mas também a confiança em mim mesma. Como eu não tinha visto antes? Como eu não tinha percebido? Essas perguntas me atormentavam, especialmente nas noites em que o silêncio parecia gritar mais alto que qualquer palavra. Mas foi justamente nesse vazio que Deus começou a falar. Não com vozes, não com sinais grandiosos, mas na quietude do meu quarto, enquanto eu lia a palavra e chorava aos seus pés. Foi então que uma irmã mais velha, que sempre foi como uma segunda mãe para mim, me chamou para conversar. Ela não me julgou, não me fez sentir pior do que já estava. Só me abraçou e disse: "Filha, o inimigo quer que você fique olhando para trás, remoendo a dor. Mas Deus quer que você levante a cabeça e siga em frente. A obra precisa de você.
Os irmãos precisam do seu testemunho. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Eu precisava ouvir aquilo. Comecei a me envolver mais nas atividades da Irmandade. Não por obrigação, não para preencher um vazio, mas porque sentia que era ali servindo, que eu iria encontrar forças para seguir. Nas visitas aos enfermos, nas reuniões de jovens, nos cultos de doutrina, em cada momento Deus ia sarando as feridas. Não foi fácil não. Houve dias em que as lágrimas vinham sem aviso, dias em que a saudade do que poderia ter sido apertava o peito. Mas eu aprendia, aos poucos, a entregar tudo nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. Um dia, enquanto ajudava na organização de um culto de piedade, uma jovem se aproximou de mim. Ela tinha os olhos cheios d'água e com voz trêmula me perguntou: Irmã, como a senhora conseguiu superar? Eu não tinha uma resposta pronta, não tinha um manual. Só podia falar do que tinha vivido. Então segurei a mão dela e disse: Não foi eu, minha irmã. Foi Deus. Ele que me segurou quando eu não tinha mais forças. Ele que me mostrou que mesmo na dor a gente pode confiar nele. Ela chorou, eu chorei junto, e ali, naquele momento, entendi que a minha dor não tinha sido em vão. Se o que eu passei pudesse ajudar outra pessoa a não desistir, então valeu a pena. Com o tempo, os irmãos começaram a me encorajar a dar o meu testemunho nas reuniões. No começo eu relutava. Como falar daquilo em público? Como expor uma ferida que ainda doía? Mas orava, pedia direção, e sentia no coração que era a vontade de Deus. Então, numa noite de culto, depois de muito jejuar e buscar a face do Senhor, me levantei e contei tudo. Não com vergonha, não com raiva, mas com a certeza de que Deus tinha me libertado para ser uma voz de esperança. E sabe o que aconteceu, irmãos? Depois daquele culto, várias irmãs vieram até mim. Umas chorando, outras agradecendo, outras pedindo oração. Uma delas me disse: Eu também estou passando por isso, mas tinha medo de falar. O seu testemunho me deu coragem. Aquilo me marcou profundamente. Percebi que às vezes, Deus permite que a gente passe por vales escuros não por causa do nosso pecado, mas para que ao sairmos, possamos estender a mão para quem ainda está perdido na escuridão. Hoje não tenho mais medo do amanhã. Não porque sei o que vai acontecer, só Deus sabe, mas porque confio em aquele que já provou ser fiel. Aprendi que o casamento não é a nossa salvação, que nenhum homem ou mulher pode preencher o vazio que só Deus preenche. Aprendi que mesmo quando tudo desaba, Deus permanece. E isso basta. Claro que ainda tenho os meus dias difíceis. Às vezes a solidão aperta, às vezes, a memória traz lembranças que eu preferia esquecer. Mas nestes momentos eu fecho os olhos e lembro do sonho daquele varão dourado. Lembro da voz suave que me disse: Filha, eu estou contigo. E sei que não importa o que venha pela frente, ele não vai soltar a minha mão. Se você está lendo isso hoje e sente que está sozinho, que não tem mais forças, que a dor é grande demais, eu quero te dizer: Deus vê você. Ele conhece cada lágrima que você derramou em segredo, cada noite em que você chorou no travesseiro para ninguém ouvir. Mas ele não quer que você fique aí. Ele quer te levantar. Talvez não da maneira que você espera, talvez não no tempo que você quer, mas ele vai agir. Não guarde a dor sozinho. Busque os irmãos mais velhos, fale com quem você confia na Irmandade. Ore, jejue, clame. Deus ouve o clamor do seu povo. E quando ele responder, e ele vai responder, você vai olhar para trás e ver que mesmo no vale, ele estava lá te guiando para a luz. Que este testemunho seja uma semente de fé na vida de quem está lendo. Se você precisa de oração, escreva nos comentários. Se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. E se você, como eu, já passou por algo parecido e hoje está de pé, glorifique a Deus por isso. Porque a vitória não é nossa, é dele. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que os dias foram passando, e eu comecei a entender que Deus não só me tirou daquele lugar de dor, mas me preparou para algo maior. Porque quando a gente pensa que a batalha acabou, é aí que o Senhor começa a nos mostrar o seu propósito. Eu não sabia na época, mas tudo aquilo que eu passei não foi em vão. Depois que voltei para a casa dos meus pais, eu me senti como uma criança de novo. Minha mãe, com aquele jeito firme mas cheio de amor, me dizia: Filha, agora é hora de se fortalecer. Não é hora de olhar para trás, é hora de deixar Deus restaurar o que foi quebrado. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, todos os dias antes do café da manhã, colocava a mão na minha cabeça e pedia a Deus que me desse paz. Aqueles momentos, irmãos, eram como bálsamo para minha alma. Mas não pense que foi fácil. Havia dias em que eu acordava e a primeira coisa que vinha na minha mente era a pergunta: por que comigo, Senhor? Eu olhava no espelho e não reconhecia mais a mulher que estava ali. Onde estava Júlia que sorria sem medo?
Onde estava a moça que acreditava que o casamento era uma bênção para sempre? Mas foi nessas horas que eu aprendi uma coisa muito importante. Deus não nos promete um caminho sem pedras, mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. Um dia, enquanto eu ajudava minha mãe a arrumar a sala para a reunião dos irmãos, uma irmã mais velha, a Dona Maria, aquela que já tinha passado por muitas lutas e sempre tinha uma palavra certa, se aproximou de mim e disse: Júlia, você sabe por que Deus permite que a gente passe por coisas difíceis? Eu balancei a cabeça, porque na verdade não sabia. Ela então segurou a minha mão, daquela forma que só as mães na fé sabem fazer, e falou: é porque Ele está nos preparando para ser vasos mais cheios do seu espírito. O ouro passa pelo fogo para ficar puro. E você, minha filha, está sendo refinada. Aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. Com o tempo eu comecei a participar mais das reuniões, a cantar os hinos com mais fé, a ouvir as pregações com mais atenção. E foi numa dessas noites, enquanto o irmão pregava sobre a fidelidade de Deus, que eu senti algo diferente. Não era só alívio, não era só paz. Era como se Deus estivesse me dizendo: agora você está pronta. Pronta para quê? Eu não sabia ainda. Mas eu confiei. Até que um dia, depois de uma reunião de oração, uma irmã que eu nem conhecia direito se aproximou de mim e disse: Júlia, eu tive um sonho com você ontem. Eu fiquei quieta porque na nossa irmandade, a gente sabe que quando um irmão ou uma irmã fala que teve um sonho, é coisa séria. Ela continuou: no sonho, eu vi você de pé com uma Bíblia na mão, falando para um grupo de mulheres. E tinha uma luz tão forte em você que eu acordei com isso na minha mente. Eu não soube o que dizer. Só consegui balbuciar um glória a Deus, porque aquilo me deixou sem palavras. Dias depois, a irmã responsável pelo trabalho com as moças me chamou e disse: Júlia, a gente tem sentido no coração que você deveria começar a ajudar no ensino das jovens. Você passou por coisas que muitas aqui ainda vão passar, e o Senhor pode usar a sua história para fortalecer outras. Confesso que no primeiro momento eu fiquei com medo. Eu ensinar? Eu que ainda estou me levantando. Mas então me lembrei das palavras da Dona Maria: Deus refina o ouro no fogo. E eu entendi que talvez fosse essa a razão de tudo, não só para eu ser livre, mas para que, através da minha liberdade, outras também pudessem ser. E assim, irmãos, comecei a servir. Não como quem já sabe tudo, não como quem já venceu todas as batalhas, mas como quem sabe o que é cair e ser levantada pela mão de Deus. Nas primeiras vezes que eu falei para as moças, minha voz tremia. Eu olhava para aquelas meninas, algumas com os olhos brilhando de fé, outras com o olhar baixo, escondendo dor, e eu pensava: Senhor, usa a minha história para a tua glória. E sabe de uma coisa? Deus foi fiel. Cada vez que eu abria a boca para falar da fidelidade dele, eu sentia uma força que não era minha. Era como se o Espírito Santo mesmo estivesse falando através de mim. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus não só me tirou daquela situação, mas me deu um ministério. Não um ministério de palavras bonitas, não um ministério de aparências, mas um ministério de verdade. Porque eu sei o que é chorar até não ter mais lágrimas. Eu sei o que é sentir que o chão sumiu debaixo dos pés. Mas eu também sei o que é sentir a mão de Deus me segurando quando eu achava que ia cair. E se você está lendo isso hoje e pensa que a sua dor não tem propósito, eu quero te dizer: Deus não desperdiça as suas lágrimas. Cada lágrima que você chorou, cada noite que você passou em claro, cada oração que você fez com o coração partido, Ele guardou. E um dia, Ele vai usar tudo isso para abençoar a vida de alguém. Talvez não seja amanhã, talvez não seja da maneira que você espera, mas vai ser no tempo certo dele. Por isso, irmãos, não desista. Não guarde rancor no coração. Não deixe que o amargor tome conta de você. Porque quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz coisas que a gente nem sonha. Eu sou a prova disso. Uma mulher que já esteve no fundo do poço, que já pensou que não tinha mais jeito, hoje está aqui de pé, louvando ao Senhor por cada cicatriz, porque cada uma delas é um testemunho da sua fidelidade. Se você precisa de uma palavra de ânimo, escreve aqui. Se você quer oração, a Irmandade está de braços abertos. E se você, como eu, já passou por vales escuros e hoje está vendo a luz, glorifique a Deus por isso. Porque a vitória não é nossa, é dele. E Ele merece toda a honra, toda a glória por tudo que Ele tem feito. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e levante os que caíram. Em nome de Jesus, amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que Deus não só ouve as nossas orações, mas Ele age no tempo certo. Porque depois daquela noite em que eu voltei para a casa dos meus pais, tudo parecia que ia desmoronar. Eu me sentia como se tivesse falhado em tudo, como esposa, como filha, como serva de Deus.
Mas a minha mãe, com aquela sabedoria que só quem já passou por muitas lutas tem, me pegou pela mão e disse: Filha, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Você precisa se levantar, lavar o rosto e confiar que Ele vai te mostrar o caminho. E foi o que eu fiz. Não foi fácil, não. Teve dias que eu acordava com o coração apertado, com medo do que as pessoas iam pensar, do que iam falar. Porque vocês sabem como é, irmãos, na Irmandade, quando uma coisa dessas acontece, sempre tem aqueles que olham torto, que cochicham nos cantos. Mas eu decidi que não ia me esconder. Não ia deixar que a vergonha me impedisse de servir a Deus. Porque se Ele me perdoou, quem sou eu para me condenar? Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita oração, me chamou um dia e disse: Júlia, você precisa perdoar. Não por ele, mas por você. Porque o rancor é como um veneno que a gente toma esperando que mate o outro. Só que quem morre por dentro é a gente. E eu chorei muito naquela hora, porque eu sabia que ele estava certo. Mas perdoar não é fácil não. É uma luta diária. Tem dias que a dor ainda aperta, que a lembrança ainda dói. Mas eu entrego tudo a Deus, porque só Ele pode sarar essas feridas que ninguém vê. E foi nesse tempo de restauração que Deus começou a me mostrar que Ele tinha um plano. Não era o plano que eu tinha sonhado, não era o final feliz que eu tinha imaginado, mas era um plano de paz. Porque, irmãos, às vezes a gente acha que a bênção de Deus é só quando tudo dá certo, quando a gente tem saúde, um casamento feliz, filhos obedientes. Mas a bênção de Deus também está no vale. Está na hora que a gente se sente sozinho e Ele nos lembra que nunca estamos. Está na hora que a gente cai e Ele nos levanta com mais força. Eu comecei a servir na obra da piedade de novo, ajudando as irmãs mais novas, orando com elas, compartilhando o que Deus tinha me ensinado. E foi ali, no meio da Irmandade, que eu entendi que a minha história não era para ser escondida, mas para ser um testemunho. Porque tem tanta irmã por aí que está passando pelo mesmo, que está sofrendo calada, que acha que não tem saída. Mas tem, irmãos, tem saída em Jesus. Um dia, uma moça jovem, recém-casada, veio até mim depois do culto e disse, com os olhos cheios d'água: Irmã Júlia, eu tô passando por uma situação parecida. Meu marido, eu acho que ele não tá sendo fiel. Mas eu tenho medo de falar, tenho medo do que vão pensar de mim. Eu a abracei e disse: Minha irmã, Deus não quer que você viva numa mentira. Ele não quer que você sofra calada. Busca os teus pais, busca os anciãos, busca a Deus em oração. Porque Ele vai te mostrar o caminho. E sabe o que aconteceu? Essa moça teve coragem de buscar ajuda, e hoje ela está sendo restaurada, assim como eu fui. Irmãos, eu não tô aqui para dizer que é fácil. Não é. A dor às vezes ainda vem, como uma onda que a gente acha que já passou, mas volta para testar a nossa fé. Mas eu tô aqui para dizer que vale a pena confiar em Deus. Vale a pena entregar tudo nas mãos dele, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não vê saída. Porque Deus é fiel. Mesmo quando a gente duvida, Ele não duvida de nós. Mesmo quando a gente cai, Ele não nos solta. E se você está passando por uma prova hoje, se você está sentindo que não aguenta mais, eu te digo, segura na mão de Deus e não solta. Porque Ele vai te tirar desse poço. Pode demorar, pode doer, mas Ele vai te tirar. E quando Ele te tirar, você vai olhar para trás e vai ver que cada lágrima, cada noite de choro, cada oração desesperada valeu a pena. Por isso, eu termino esse testemunho com o mesmo coração que comecei. Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Não importa o que você está passando, não importa quão fundo é o seu poço, Ele pode te tirar de lá. Só não desista. Só não solta a mão dele. E se você precisa de oração, escreve aqui. Se você precisa de um abraço, a Irmandade está de braços abertos. E se você já passou por uma luta e hoje está de pé, glória a Deus. Compartilha esse testemunho. Porque você nunca sabe quem precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve dias que eu acordava e parecia que o peso ainda estava em cima de mim, como se a sombra daquilo tudo ainda me seguisse. Mas a palavra diz que o que estava atrás, ficou para trás. Filipenses 3:13, e eu tive que aprender a viver isso. Porque o inimigo não desiste não. Ele vê a gente fraco, ele vê a gente machucado, e ele vem com aqueles pensamentos: e se você tiver errado? E se Deus não te perdoou? E se você não merece ser feliz? Mas aí, irmãos, é que a gente tem que se firmar, porque a fé não é sentimento. A fé é escolha. E eu escolhi acreditar que Deus não me trouxe até aqui para me deixar. Então, todo dia de manhã, eu me ajoelhava e falava: Senhor, hoje eu escolho confiar em Ti. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, eu escolho.
E devagar, bem devagar, a paz foi voltando. Não foi da noite pro dia, não. Foi como quando a gente planta uma semente. Primeiro vem o broto fraquinho, depois a folhinha, até que um dia você olha e tá ali, uma árvore firme. E foi nesse tempo que eu comecei a entender uma coisa que meu pai sempre falava: filha, a obra de Deus não é só pra gente receber, é pra gente servir. Porque eu tava tão focada na minha dor que tinha esquecido dos outros. Tinha irmãs na comum que passavam por coisa pior e eu nem via. Tinha jovens que precisavam de um conselho, de um ombro, e eu tava tão fechada no meu canto que não percebia. Até que um dia, numa reunião de irmãs, a irmã Maria, aquela que já tá na obra há mais de 40 anos, ela me olhou e disse: Júlia, Deus te curou para você curar outros. Não guarda esse milagre só para você. Aqui, irmãos, foi como se Deus mesmo tivesse falado. Porque era verdade. Eu tinha recebido tanto, tinha sido tão levantada, e estava guardando tudo só para mim. Então comecei a me abrir. Comecei a visitar as irmãs doentes, a orar com as moças que estavam passando por provas no casamento, a dar testemunho nas reuniões de jovens. Não porque eu era forte, não, mas porque eu sabia o que era estar no fundo do poço e sentir a mão de Deus me puxando. E cada vez que eu via uma irmã chorando e depois sorrindo, cada vez que uma moça vinha me dizer obrigada, sua palavra me deu força. Eu sentia que Deus estava usando até as minhas cicatrizes para abençoar alguém. E foi assim que, sem eu esperar, Deus foi restaurando tudo. Não do jeito que eu imaginava, não. Porque a gente acha que restauração é voltar como era antes, mas não é. Restauração é Deus fazer algo novo, algo melhor. Eu não voltei a ser a Júlia de antes do casamento, não. Eu me tornei uma Júlia que conhece a dor, mas também conhece a vitória. Uma Júlia que sabe que mesmo quando a gente acha que tá sozinha, Deus tá ali, quieto, trabalhando nas coisas que a gente não vê. E hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza, valeu a pena. Valeu cada lágrima, cada noite em claro, cada oração que parecia que não estava sendo ouvida. Porque Deus não só me tirou do poço, Ele me deu um propósito. Ele me fez entender que a minha história não era para ser escondida, mas para ser contada. Para que outras irmãs soubessem que não importa o tamanho da luta, Deus é maior. Não importa quão escuro parece o caminho, Ele tem uma luz. E se você está lendo isso hoje e está pensando, mas e eu, irmão? Minha prova é muito grande, minha dor é muito funda, eu te digo, olha para trás. Olha tudo que Deus já te tirou. Lembra daqueles momentos que você achou que não ia aguentar, mas aqui está você de pé. Isso não foi sorte, não foi coincidência. Foi Deus. Foi Ele que te segurou quando você não tinha mais força. Foi Ele que te deu um jeito quando você não via saída. Então, não desista. Não solta a mão dele agora. Porque a sua história não acabou. Deus ainda está escrevendo as melhores páginas. Pode ser que hoje você está no capítulo da luta, da dor, da incerteza. Mas tem um capítulo lá na frente, irmão, que vai ser de vitória. Tem um capítulo que você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Valeu cada segundo. E enquanto esse dia não chega, a gente faz o quê? A gente se apega na palavra. A gente ora. A gente busca a comum, porque é lá que a gente encontra força. É lá que a gente ouve a voz de Deus através dos irmãos, através dos hinos, através da pregação. Não fique sozinho nessa luta, não. Procura a irmandade. Fala com os anciãos. Deixa eles orarem por você. Porque a gente não foi feito para carregar o fardo sozinho. A gente foi feito para viver em comum, para se apoiar, para se levantar junto. E se você está pensando, mas eu não tenho força para isso, lembra do que o apóstolo Paulo falou. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Não é na nossa força que a gente vence, não. É quando a gente reconhece que sozinho a gente não dá conta, que aí Deus entra e faz o que a gente não consegue. Então, irmão, irmã, levanta a cabeça. Deus não te abandonou. Ele não te esqueceu. Ele está ali do seu lado, mesmo que você não sinta. E um dia, você vai olhar para trás e vai ver que no meio daquela tempestade, Ele estava te guiando o tempo todo. Você só não via porque estava olhando para a onda, não para o mestre. E para terminar eu quero deixar um versículo que me seguiu nesse tempo todo, que foi o Salmo 30:5. Porque a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode ser que hoje seja noite para você. Pode ser que hoje você tá chorando. Mas acredita, amanhã vem. E quando ela chegar, irmão, você vai ver que Deus não só te tirou da escuridão, Ele te deu uma luz que você nunca imaginou. Então, não solta a mão de Deus. Não desiste agora, porque a sua história de vitória tá só começando. E se você precisar de oração, escreve aqui. Se você quiser compartilhar a sua luta, a Irmandade tá aqui.
E se você já passou por uma prova e hoje tá de pé, glória a Deus. Deixa um testemunho nos comentários, porque você nunca sabe quem precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que Deus não só ouve as nossas orações, mas Ele age no tempo certo. Porque depois que eu voltei para a casa dos meus pais, não foi fácil. Não, não foi. As pessoas falavam, os olhares mudavam, e eu me sentia como se tivesse uma marca na testa. Essa aí foi enganada. Essa aí não deu certo. Mas sabe o que meu pai me disse? Ele olhou nos meus olhos e falou: filha, o que os homens pensam não é o que Deus vê. O Senhor conhece o teu coração, e Ele tá te preparando para algo maior. E foi verdade. Porque foi nesse tempo de dor que eu comecei a entender que Deus não só tira a gente do lixo, como Ele nos coloca num lugar que a gente nunca imaginaria. Eu comecei a ajudar na obra da piedade, a visitar as irmãs doentes, a orar com as moças que passavam por provas parecidas. E sabe o que eu vi? Que eu não estava sozinha. Que tinha tanta irmã passando por lutas escondidas com medo de falar, com vergonha de pedir ajuda. E Deus usou a minha história para mostrar para elas que não tinha motivo para ter vergonha. Porque se a gente caiu, foi para aprender a depender mais dele. Se a gente foi traída, foi para entender que o único que nunca trai é Jesus. E o tempo foi passando. Eu orava, jejuava, pedia a Deus que me mostrasse o caminho. Até que um dia, numa reunião de moças, um irmão pediu a palavra para mim. Não foi daquela forma apressada, não foi daquela forma que a gente vê por aí, sem temor a Deus. Não. Ele falou com meu pai primeiro, pediu a bênção dos anciãos, e esperou o tempo de Deus. E quando ele veio conversar comigo eu já sabia. Porque Deus já tinha me mostrado em oração que aquele irmão era diferente. Que ele tinha um coração temente ao Senhor, que ele não estava atrás de aparências, mas de uma família abençoada. Claro que eu tive medo. Depois de tudo que eu tinha passado, como é que eu ia confiar de novo? Como é que eu ia abrir o meu coração? Mas Deus falou comigo de uma forma que eu nunca vou esquecer. Num culto, enquanto o irmão cantava, confia no Senhor de todo o teu coração, eu senti uma paz tão grande que eu comecei a chorar. Não era choro de tristeza, não. Era choro de alívio, porque eu sabia que Deus estava dizendo: filha, pode ir, eu tô contigo. E hoje, irmãos, eu tô aqui para dizer que Deus restaura, que Deus reescreve a nossa história. Porque esse irmão que Deus colocou no meu caminho hoje é meu marido, e nós temos 2 filhos lindos, criados no temor do Senhor. E quando eu olho para trás, eu vejo que se eu não tivesse passado por aquela prova, eu não teria a bênção que eu tenho hoje. Porque foi no fundo do poço que eu aprendi a depender só de Deus. Foi na dor que eu entendi que a minha força não vinha de mim, mas dele. E eu sei que tem irmã aí que tá ouvindo isso e tá pensando: mas e eu, irmã? Eu ainda tô na luta. Eu ainda tô chorando. Eu te digo, não desista. Porque a sua história não acabou. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele tem um plano para você. E esse plano é de paz, não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E se você tá passando por uma prova no casamento, se você tá sentindo que tá sozinha, se você tá com medo de falar, eu te peço, não guarda isso para você. Busca os anciãos. Fala com os seus pais. Ora com as irmãs de confiança. Porque o inimigo quer que a gente se cale, que a gente tenha vergonha, que a gente ache que não tem saída. Mas Jesus já venceu o inimigo, e ele vai te dar a vitória também. E para fechar, eu quero deixar um recado para aquele irmão ou aquela irmã que está pensando em fazer algo errado, que está pensando em trair, em mentir, em esconder. Não vale a pena. Não vale, irmão. Porque o pecado pode até dar prazer por um tempo, mas a dor que ele deixa é muito maior. E um dia, você vai ter que prestar contas não só para Deus, mas para sua própria consciência. Então, se você está nessa luta, se você está sendo tentado, peça a Deus força. Porque Ele é fiel, e Ele não vai te deixar cair. E agora, Irmandade, eu quero fazer um pedido. Se você foi abençoado com esse testemunho, compartilha. Porque você nunca sabe quem precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Se você precisa de oração, escreve aqui que a Irmandade vai orar por você. E se você já passou por uma prova e hoje está de pé, glória a Deus. Deixa um amém nos comentários, para que outros irmãos possam ser encorajados. Que o Senhor abençoe a todos vocês, guardando os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que Ele te dê força para continuar, mesmo quando o caminho tá difícil. E que Ele te lembre todos os dias que você não tá sozinho. Porque no fim, irmãos, a vitória é nossa. E a vitória vem por meio de Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo isso, eu aprendi que Deus não nos abandona, mesmo quando a gente acha que não tem mais saída. Eu podia ter desistido, podia ter me deixado levar pela dor, pela vergonha, pela raiva.
mas o Senhor, na sua misericórdia, me segurou. E não foi só isso, ele me ensinou que até nas feridas mais profundas, ele trabalha para nos tornar mais fortes. Porque olha só, irmandade, depois que eu voltei para casa dos meus pais, não foi fácil. Não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas, perguntando para Deus: por que eu, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Mas sabe o que ele me mostrou? Que não era castigo, era prova. Porque o inimigo queria me ver caída, queria que eu duvidasse da minha fé, que eu achasse que Deus tinha me esquecido. Mas o Senhor, na sua sabedoria, permitiu que eu passasse por aquilo para me mostrar que a minha força não vinha de mim, mas dele. E foi nessas noites de choro que eu comecei a buscar mais a Deus. Não era só ir aos cultos, não era só ouvir os hinos. Era abrir a Bíblia e pedir: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E sabe o que aconteceu? Ele falou. Não foi num trovão, não foi numa visão grandiosa. Foi na paz que invadiu meu coração quando eu li em Salmos 34, chega perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Foi quando eu entendi que mesmo no vale Ele estava comigo. E os meus pais, irmãos. Os meus pais. Eles não me julgaram, não me cobraram. Eles só me abraçaram e disseram: filha, Deus vai restaurar tudo. Confia nele. E foi isso que eles fizeram. Oraram por mim, jejuaram por mim, e me ensinaram que a família na fé é um porto seguro. Porque quando o mundo vira as costas, a irmandade não vira. Quando as pessoas te traem, Deus e a sua obra permanecem firmes. Agora, eu não vou mentir para vocês, as cicatrizes ainda doem. Tem dia que eu lembro de tudo e sinto como se fosse ontem. Mas sabe o que mudou? Hoje, quando a dor vem, eu não me afundo nela. Eu levanto os olhos para Jesus e digo: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre saber que aquele que tem as respostas está no controle. E o meu ex-marido? Bom, irmãos, eu não vou falar mal dele. Não é isso que Deus quer, mas eu posso dizer que Deus é justo. Não é pra gente ficar torcendo por vingança, não. Mas a palavra diz que aquele que faz um poço cairá nele, Provérbios 26, 2.27. E eu vi com meus próprios olhos como as escolhas erradas dele o levaram para um caminho de solidão e arrependimento. Não foi eu que fiz isso, foi a lei da semeadura. Você planta vento, colhe tempestade. Você planta traição, colhe desconfiança. Mas eu plantei perdão. Não porque ele merecia, mas porque eu precisava ser livre. Porque guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. E eu não queria mais veneno na minha vida. Hoje eu ainda sou solteira. E tem gente que pergunta: Júlia, você não vai arrumar outro marido? Eu respondo: se for da vontade de Deus, será. Mas eu não tô mais desesperada, porque eu aprendi que é melhor estar sozinha na mão de Deus do que acompanhada na mão do inimigo. E se um dia o Senhor abrir essa porta, que seja com um homem que tema a Deus acima de tudo, que seja submisso à palavra, que saiba liderar com amor e respeito, porque eu não vou me contentar com menos do que o melhor de Deus para minha vida. E para fechar, irmandade, eu quero deixar um versículo que me seguiu nos dias mais escuros. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei pavor? Salmo 27, 1. Se você está passando por uma tempestade hoje, gruda nesse versículo. Repete ele em voz alta. Escreve num papel e cola na parede. Porque Deus não é um Deus de derrotas, Ele é um Deus de vitórias. E se você está lendo isso e está pensando: mas Júlia, e se a minha prova for maior do que eu posso suportar? Eu te digo, Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. 1 Coríntios 10:13. Ele sabe o que você aguenta. E mesmo que você caia, Ele está lá para te levantar. Porque a graça dele é suficiente. A misericórdia dele é nova a cada manhã. Então, irmandade, não desista. Não deixe o inimigo te convencer que você não tem saída. Não deixe o mundo te dizer que você não merece ser feliz. Porque em Cristo você é mais do que vencedor. E se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Agora, antes de encerrar, eu quero fazer um pedido especial. Se você conhece alguém que está passando por uma traição, por uma decepção, por uma prova que parece não ter fim, manda esse testemunho para essa pessoa. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas Deus usa um irmão, uma irmã, um recado, um versículo para nos mostrar que Ele está no controle. E se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia. Não espere a prova chegar para buscar a Deus. Busque Ele agora, enquanto há tempo. Porque amanhã pode ser tarde. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que Ele restaure os corações quebrantados, que Ele fortaleça os joelhos fracos, que Ele enxugue toda lágrima. E que no final dessa jornada a gente possa dizer, como salmista: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém e amém.
Se você foi abençoado, deixa um glória a Deus nos comentários. E se você precisa de oração, escreve aqui que a Irmandade vai interceder por você. Que Deus te abençoe ricamente. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que Ele nunca me abandonou. Mesmo quando eu achava que não tinha mais forças, quando as noites eram longas e os pensamentos vinham como uma tempestade, o Senhor estava ali segurando a minha mão, como um pai que não deixa o filho cair. Porque a gente às vezes olha para as circunstâncias e esmorece, mas Deus olha para o nosso coração e sabe exatamente o que a gente precisa. Eu me lembro que depois que tudo veio à tona, eu fiquei com medo de confiar de novo. Medo de me abrir, medo de amar, medo até de orar, porque parecia que Deus tinha me deixado sozinha. Mas foi aí que minha mãe, com aquela sabedoria que só quem já passou por muitas lutas tem, me falou: filha, Deus não tira a prova, mas Ele dá a graça pra gente suportar. E quando a gente acha que não aguenta mais, é sinal que tá na hora dele agir. E foi exatamente o que aconteceu. Porque vejam só, irmãos, depois que eu voltei para casa dos meus pais, eu pensei que ia ser só mais uma filha que voltou para casa dos pais depois de um casamento que não deu certo. Mas não foi assim. Deus tinha um plano. Meu pai, que sempre foi um homem de oração, começou a me levar nas reuniões de novo, não como quem tá obrigando, mas como quem tá dizendo: vem, filha, que aqui você vai encontrar força. E foi nas reuniões que eu comecei a enxergar que Deus não estava me castigando, mas me preparando para algo maior. Teve uma noite numa reunião de doutrina, que o irmão que estava falando leu aquele versículo de Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Porque eu estava ali com o coração partido, mas com uma certeza: se Deus tinha planos para mim, então aquela dor não era o fim, era só um caminho para algo melhor. E não demorou muito, irmãos, não demorou muito mesmo, que Deus começou a restaurar as coisas na minha vida. Eu comecei a servir na obra da piedade de novo, ajudando as irmãs mais novas, compartilhando o que eu tinha aprendido na dor. Porque a gente não passa por uma prova para ficar guardando rancor, não. A gente passa para poder estender a mão para quem está passando pelo mesmo. E foi assim que eu conheci o irmão Lucas. Ah, irmãos, quando eu falo do irmão Lucas, meu coração se enche de gratidão. Porque ele não foi um homem que chegou na minha vida do nada, não. Ele era um irmão que já frequentava a comum há anos, um homem temente a Deus que já tinha passado por provas também, mas que nunca deixou a fé esmorecer. A gente se conheceu num culto de ação de graças, e foi tudo tão natural, tão dentro da vontade de Deus, que nem parece que a gente estava planejando. Ele me pediu a palavra no jeito certo, conversou primeiro com meu pai, com os anciãos, e quando veio falar comigo, foi com tanto respeito, tanta delicadeza que eu senti paz. Não aquela paixão do mundo, não, mas aquela certeza de que Deus estava no controle. E hoje, irmãos, hoje eu posso dizer que Deus não só restaurou a minha vida, como me deu um amor que eu nunca imaginei que ia ter. Porque o irmão Lucas não é só um marido, não. Ele é um companheiro na fé, um homem que ora comigo, que me apoia, que entende que a gente não tá nesse mundo para viver para nós mesmos, mas para servir a Deus. E quando a gente casou, não foi daquele jeito apressado, não. Foi tudo no tempo de Deus, com a bênção dos pais, com a aprovação da Irmandade, e com a certeza de que dessa vez era para valer. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que se eu não tivesse passado por aquela dor, eu não ia estar onde eu tô. Porque foi na minha fraqueza que eu encontrei a força de Deus. Foi no meu choro que eu aprendi a confiar em Ele de verdade. E foi na minha solidão que eu entendi que Deus nunca me deixou sozinha. Por isso, irmão, irmã, se você está passando por uma prova hoje, não desista. Não ache que Deus te abandonou. Porque às vezes Ele permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte para que a gente aprenda a depender dEle de verdade. E quando a gente faz isso, quando a gente entrega tudo nas mãos dEle, aí sim a vitória vem. Eu já vi irmãos que desistiram da fé por causa de uma decepção. Já vi irmãs que deixaram de ir nas reuniões porque o coração estava partido. Mas eu tô aqui para dizer: não faça isso. Não deixe que o inimigo roube a sua bênção. Porque a sua história não acabou. Deus ainda tem muito para fazer na sua vida, e Ele não vai desistir de você. Então, se você tá lendo isso hoje e tá com o coração apertado, faz uma coisa: fecha os olhos agora e ora. Fala com Deus como se estivesse falando com um pai. Porque Ele é. Ele ouve. Ele vê. E Ele vai responder. E se você já passou por uma prova e Deus te libertou, não guarda isso para você. Compartilha. Fala para outros irmãos. Porque às vezes é o seu testemunho que vai ser a luz no fim do túnel para alguém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que
Que Ele restaure, que Ele fortaleça, que Ele encha o seu coração de paz, e que a gente possa cada dia mais viver para a glória dele, porque só nele a gente encontra a verdadeira felicidade. Amém e amém. Se você foi tocado por esse testemunho, deixa um aleluia aqui nos comentários. E se você precisa de uma palavra de ânimo, escreve que a Irmandade vai orar por você. Que Deus te abençoe ricamente e te guarde em sua santa presença.